Em pesquisa, público pede mais leveza e Globo amplia espaço para o humor em Quem Ama Cuida. A equipe de Quem Ama Cuida já iniciou ajustes estratégicos na trama após ouvir o retorno do público nas primeiras pesquisas de avaliação. Embora a história central tenha sido muito bem recebida, a direção entendeu que a novela pode ganhar ainda mais equilíbrio e fluidez com algumas mudanças. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Léo Dias, os grupos de discussão mostraram que, no geral, a audiência está satisfeita. O mistério em torno da morte de Arthur Brandão, vivido por Antônio Fagundes, e a jornada de Adriana, interpretada por Letícia Collin, foram apontados como os grandes pontos altos, mantendo o telespectador envolvido com as teorias e os desdobramentos. Por outro lado, a avaliação indicou que o tom da trama está carregado de drama e tensão constante. Para evitar que a narrativa fique pesada demais, a produção decidiu investir em núcleos de alívio cômico, garantindo que os momentos intensos sejam intercalados com situações mais leves, sem comprometer o suspense principal. Para reforçar esse novo ritmo, personagens como Fábia, vivida por Flávia Alessandra, e Eudora, interpretada por Mariana Ximenes, ganharão mais espaço. A ideia é que a dupla de Dondoca surja com maior frequência, protagonizando cenas de humor. Além delas, Tilde, personagem de Luana Martal, e Edivaldo, interpretado por Guilherme Piva, também terão mais destaque. A expectativa nos bastidores é que essas alterações tornem a novela mais dinâmica, mantendo a força das reviravoltas, mas com um respiro maior para o público. Entre no grupo da novela das 9 no WhatsApp. É fascinante observar como a televisão brasileira, em pleno 2025, ainda mantém essa dança coreografada entre o que o público deseja e o que os roteiristas planejam nos bastidores. Quando a gente olha para essa movimentação em Quem Ama Cuida, não estamos falando apenas de ajustes de cena ou da entrada de mais piadas, mas de um processo quase artesanal de sintonia fina que define o sucesso ou fracasso de uma produção do horário nobre. E para entender por que a Globo está apostando tanto em nomes como Flávia Alessandra e Mariana Ximenes para salvar o ritmo da trama, a gente precisa olhar para trás, para a trajetória dessas gigantes que carregam o peso da dramaturgia nacional nas costas. Começando pelo pilar central dessa história, o personagem Arthur Brandão, não dá para ignorar o peso do nome Antônio Fagundes. Estamos falando de um dos maiores atores que o Brasil já viu, alguém que começou sua carreira ainda nos anos 70 e atravessou gerações sendo o rosto da credibilidade. Ele é o tipo de ator que, mesmo quando morre logo no início da trama, criando o mistério que âncora a história, continua presente na atmosfera do folhetim. Fagundes sempre foi mestre em carregar o drama, mas ele entende como poucos que a televisão precisa dessa alternância. Ele, que foi o rosto de sucessos que misturavam o realismo fantástico de Jorge Amado com o cotidiano urbano, sabe que o público brasileiro não é linear. O telespectador quer chorar com o mistério de um crime, mas quer rir com a vizinha fofoqueira logo depois. É essa a essência da nossa teledramaturgia que ele domina como ninguém. Do outro lado desse tabuleiro, temos Letícia Collin, uma das atrizes mais versáteis da sua geração. Letícia é o exemplo claro de quem cresceu diante das câmeras, começando ainda criança em produções como Sandy e Júnior, e se transformou em uma força da natureza da atuação. Ela não é apenas uma protagonista, ela tem uma entrega visceral. Lembro de atuações dela onde a intensidade era tamanha que a gente esquecia que era ficção. Quando a pesquisa aponta que ela é um dos pontos altos de Quem Ama Cuida, eu não me surpreendo. Ela consegue carregar o peso do drama, mas também tem uma veia cômica afiada, que talvez seja o trunfo que a direção vai precisar explorar agora que decidiram injetar mais humor na história. E é aqui que entram Flávia Alessandra e Mariana Ximenes, que a Globo escolheu para dar esse respiro. Olhar para a carreira dessas duas é ver uma evolução constante. A Flávia, que surgiu como uma revelação e logo se consolidou como uma das vilãs mais icônicas e ao mesmo tempo cômicas da nossa telinha. Quem não se lembra de suas atuações em tramas de Valcir Carrasco, onde ela equilibrava perfeitamente a perversidade com o ridículo. Tem um timing de comédia invejável. Ela não tem medo de se desconstruir, de ser a dondoca que por trás da fachada, guarda um lado patético e humano. Já a Mariana Ximenes é uma camaleoa. Ela começou muito cedo também com aquele rosto de menina, mas construiu uma carreira baseada em escolhas corajosas. Mariana tem essa capacidade de transitar entre o drama profundo e a personagem espevitada com uma facilidade que poucas têm. Ver as duas juntas, como essa dupla de dondocas em Quem Ama Cuida, é uma tacada certeira da produção. Elas possuem uma química que já foi testada em outras ocasiões e sabem como ninguém preencher o espaço de cena quando o clima aperta demais.
O que a gente vê agora com esses ajustes é um reflexo do que a televisão sempre foi, um organismo vivo. Muita gente critica essa dependência das pesquisas de opinião, chamando de falta de planejamento, mas, na minha visão, isso é um exercício de humildade da teledramaturgia. O público hoje é muito mais imediato. Se a novela fica pesada, o espectador muda de canal ou vai para o streaming em um segundo. Trazer Tilde, interpretada pela Luana Martal, uma atriz que tem uma bagagem cômica maravilhosa, vinda de anos de parceria com um humor inteligente e ácido, e Edivaldo, com o Guilherme Piva, que é aquele ator que sempre traz um brilho especial, um tempero necessário para qualquer núcleo de apoio, mostra que a direção quer oxigenar a trama. O Guilherme, aliás, é um veterano em entender esse lugar do coadjuvante que rouba a cena. Ele tem uma trajetória sólida feita de personagens que, mesmo sem serem os protagonistas, sustentam o interesse do público no dia a dia. Particularmente, eu acho que essa mudança é muito positiva. Às vezes o autor quer construir uma tragédia épica, um suspense denso, e esquece que a novela das 9 tem uma função social importante no Brasil, ser o entretenimento que encerra o dia de trabalho. A gente quer o mistério, quer a investigação, quer a tensão, mas a gente também quer o alívio. Esse movimento da Globo de dar mais espaço para o humor não é um retrocesso, é uma volta à essência do gênero. É o que chamamos de respiro. Se você mantém o espectador o tempo todo no limite da ansiedade, ele se cansa. A história precisa de ritmo, de altos e baixos, de momentos onde a tensão do assassinato de Arthur Brandão cede espaço para a leveza das situações cotidianas de personagens como Fábia e Eudora. Isso também me faz pensar em como a televisão brasileira mudou. Antigamente a obra era fechada, quase intocável. Hoje ela é uma cocriação entre o roteirista e o público. E sinceramente eu prefiro assim. Acho que a obra ganha uma vitalidade nova quando entende o que o público quer ver. Se o público quer rir, dê o humor para ele, desde que isso não jogue no lixo a espinha dorsal da história. E nesse caso me parece que o equilíbrio será mantido. A força da narrativa principal, com a Adriana de Letícia Collin buscando respostas, vai continuar sendo a bússola, mas agora com um cenário mais colorido, mais vibrante e, certamente, mais divertido. É um momento crucial para quem ama cuida. Se eles acertarem a mão nessa transição entre a tensão dramática e o humor, a novela tem tudo para se consolidar não apenas como um sucesso de audiência, mas como um marco de como se fazer uma teledramaturgia moderna, atenta, inteligente e, acima de tudo, prazerosa de acompanhar noite após noite. Estou curioso para ver como essas atrizes, que tanto já nos entregaram, vão dar conta desse novo desafio. A expectativa, pelo menos, é das melhores, e a história provou que, com bons nomes no elenco, a gente sempre acaba se rendendo ao enredo, não importa o tom que ele tome. E aí, tudo bem? Você é meu inscrito número... Ah, você não se inscreveu ainda? Vamos se inscrever, hein? Tava só faltando você aqui no canal. Aí você fala, papo de vendedor. Não. Poxa, eu tô aqui na Bahia, criei esse canal. Aí tô monitorando. Fico esperando uma pessoa comentar ou se inscrever. E se você comentar, eu vou responder. Aí vai criar aquele engajamento. Vamos lá? Vai. Escreve aí rapidinho. Olha o comentário aí embaixo, só clicar. Manda da onde você é, fala alguma coisa da notícia, conta seu nome, conta a sua história rapidinho. Vai ter outra pessoa que vai contar junto. Afinal de contas, essa notícia que vai rodar o Brasil, o mundo, a Europa. E eu vou responder.